Vamos já mostrar no telão quem que o Corinthians fechou para essa nova temporada. Luan, grande contratação. Cantillo, acertado, tá anunciado o Luan. Acertado o Cantillo, acertado o Sid Clay. E o Michael a gente vai falar daqui a pouquinho porque que o negócio esfriou, mas a gente já vinha antecipando algumas semanas, você que acompanha a Central do Mercado com o André Hernan, ou vinha de olho nos programas do Sport TV, que o Goiás queria fazer dessa venda do Michael, ou quer fazer a grande venda da história do Goiás, não querem menos que os 10 milhões de euros para fora e 50 milhões de reais para dentro. Olhando para essa lista aqui, a impressão que dá é que, assim, eu dormi durante o Natal, passou a virada do Ano Novo e o Corinthians é uma potência financeira. Está contratando. O que parece para vocês? Porque, do ponto de vista futebolístico, é muito interessante. O torcedor corintiano deve estar feliz, vai ter mais qualidade no seu time. Mas, né, e as contas? Completamente fora do tom. Tanto que é uma janela até aqui, e o Martim Fernandes escreveu sobre isso no Globo, acho que saiu hoje ou ontem, que é uma janela mais comedida. Equipes tentando se desfazer de salários altos para ter alguma oportunidade de mercado de buscar contratações e mesmo assim muitas vezes por empréstimo, troca, porque não é um movimento forte no mercado para gasto com transferência. E o Corinthians está fugindo do tom, sendo que não fechou 2019 no melhor dos mundos. Longe disso, na verdade. Acho que teve o seu maior déficit. Sim, a gente não está nem falando da questão do estádio, a dívida que existe. Sabida. O Corinthians está gastando por conta, porque imagina um retorno esportivo que traria também um retorno financeiro ali na frente. É o jeito de fazer futebol brasileiro por anos e anos. E é por isso que as equipes todas somadas devem bilhões. O torcedor corintiano... Não é o melhor dos mundos, mas as contratações são boas. Hoje o cara mais preocupado com a austeridade no Corinthians, que é mais responsável financeiramente, é muita loucura sugerir que esse é um caminho, lá no começo ainda, mas parece um caminho traçado pelo Cruzeiro de forma trágica, a gente viu no ano passado, porque esse era o momento para o Corinthians enxugar as contas, né? Tentar fazer um ano talvez mais complicado, permanecer na primeira divisão com algumas outras perspectivas e sanar um pouco da situação financeira. Não deve ser o projeto 2020. Mas se você vê, ano passado, o Corinthians começou também devagar. No meio do campeonato para frente que ele começou a contratar. E contratou muito, né? Falou-se a mesma coisa, que o Corinthians não tinha dinheiro. Sim. E não sei também aonde foi arrumado esse dinheiro, mas que chegou no final do ano com muito boas contratações em quantidade e as que a gente achava que seria em qualidade. Não foram, não tiveram respostas dentro do campo, esportivamente, mas que eram contratações, né? Gil, Wagner Love, Bozelli. Contratações foi pesadas. Uma novela, o Bozelli, né? Foram Grandes contratações goleadores. pesadas. Bom, vamos dar uma olhada então em casos mais específicos. A notícia de hoje à noite é referente ao lateral Sid Clay, que teve uma história legal no Corinthians, ganhou o Paulistão de 2018, saiu para o Dinamo Kiev, e já que o Rafa falava em números, aqui alguns números dessa volta do Sid Clay. Começou a conversa em 1 milhão de euros pelo empréstimo, o Corinthians chegou em 600 mil euros, que dá quase 3 milhões de reais, com prioridade de compra no fim de 2020. A diferença dessa prioridade para o negócio do Cantillo, por exemplo, é que no do Cantillo é uma obrigatoriedade de compra no fim do contrato, que é um desses moldes diferentes que os negócios estão saindo agora, né, Rafa? Muitos contratos por empréstimo com ou obrigatoriedade ou a possibilidade. Você empurra com a barriga a dificuldade financeira. É isso que eu fiquei pensando. Ali na frente, ano que vem, vai estourar o problema que não estourou agora. Uma obrigatoriedade de compra. Você empresta por um ano, mas vai ter comprado. Eu faria essa pergunta e o Rafael respondeu antes. Num primeiro momento lá na Europa, quando isso passou a ocorrer, vinha muito na esteira do fair play financeiro. Equipes que não tinham condição. Exatamente. Não encaixa no orçamento dessa temporada, você encaixa no orçamento da próxima. Faz sentido esportivamente. No Brasil, não. É assim, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu quero contar com o cara. Não, então empurra aí e lá na frente a gente vê como faz, entendeu? Não, desesperador isso. É isso. Bom, para quem não se lembra, o Sid Clay foi campeão paulista em 2018, ele veio por empréstimo liberado pelo Atlético Paranaense, foram 27 jogos dele no Corinthians. No Dínamo, 24 jogos, 2 gols lá em Kiev, na Ucrânia. E se ele chegar e encaixar bem na lateral corintiana, o Corinthians quiser comprar ele no fim de 2020, são mais 4,4 milhões de euros. Portanto, uma operação total de quase 23 milhões de reais para o Sid Clay. É a operação do Luan. A diferença é que é por 100% dos direitos. Sim, o do Luan foi pela metade, né? Exatamente. Enfim, agora a gente fugiu um pouco aqui do departamento financeiro. Dentro de campo, o Sid Clay pode ajudar muito o Corinthians, é um cara que ajuda também na saída de jogo. Como é que você imagina ele se encaixando no time do Thiago Nunes? São bons movimentos, é um lateral... Eu não desgosto do Avelar como parte da torcida do Corinthians, mas eu acho que é um lateral mais físico, de uma chegada... Não pela questão da estatura, que o Avelar leva vantagem, é muito bom no jogo aéreo ofensivo, inclusive, mas o Sid Clay não vai e vem para cobrir o corredor, para ter um lateral de chegada, característica forte, né, de uso dos laterais o tempo todo,
chegando à linha de fundo, como era o trabalho do Thiago Nunes no Atlético, eu imagino que ele seja capaz de entregar até melhor do que o Avelar. As contratações são todas num perfil que encaixam na ideia do Thiago. Quem pega é o Luan. E é o melhor deles individualmente, né? Se a gente for falar de talento. Mas como utilizar o Luan como um meia, flutuando por trás de um camisa 9, sem que a equipe fique desguarnecida e que seja capaz ainda de pressionar a posse de bola do adversário quando perder. O Luan é um jogador que, por característica, a gente sabe, sem a bola ele entrega menos. Será que vai ser possível cobrar um pouco mais dele? Ou será que o Thiago vai conseguir moldar o Corinthians no entorno do Luan para entregar o que ele não entrega? É possível. A chegada do Cantillo pode, de repente, suprir essa necessidade, Paulinho? Um cara que vai ajudar na saída de bola também, mas é um volante marcador tradicional que cobre, de repente, não todo, mas um pouco desse espaço. Pode ajudar, mas nem tanto. Eu concordo com o Rafa. Eu acho que o Luan é um jogador que ele tem que ser tratado de uma maneira totalmente diferente. Ele não tem essa intensidade, ele não tem um vai e vem, ele não cobre laterais, ele não cobra o jogador que passa do meio. Até pelas características de jogo dele, é um jogador que ele fica naquela zona morta, ele sempre busca a zona morta. E para ele buscar a zona morta, ele não pode acompanhar ninguém. Então, eu acho que o Cantillo vai ser assim, né? Se for o Cantillo ou outro jogador que jogar naquela função ali de primeiro volante, vai ser muito sobrecarregado. Então, você tem que ter nos outros dois atacantes de lado esse cara que faz essa recomposição, porque senão o Corinthians pode ter problemas em relação a isso. Bom, imagino que o Thiago Nunes não fará com o Luan o que o Tite faz com o Gabriel Jesus, de assassinar o futebol ofensivo ali, mandar ficar marcando, pelo menos na minha visão. O Cantillo, então, para vocês, encaixa bem? É uma peça legal para esse Corinthians? Né? Foi escolhido a dedo pelo Nunes, né? Baita contratação. Fugindo da questão financeira, né? Obrigatoriedade, enfim. Mas é o cara que chega para jogar. É claro que passa por uma questão de adaptação, mas ele está muito experimentado já no futebol de alto nível na América do Sul. O Júnior Barranquilla sempre chega em competições sul-americanas, se afirmou nos últimos anos como força local na Colômbia, um jogador com uma idade ativa, boa, se aproximando do auge da carreira, 26 anos. Raro no futebol brasileiro, geralmente a gente tem os muito jovens, que não saem tão cedo, e os já em fim de carreira. Então ter jogadores nessa idade ativa é interessante, é um bom movimento nesse aspecto. Se adaptando, é titular, indiscutível, bom com a bola, bom sem ela, traz uma intensidade no setor de meio campo, traz bom passe para iniciar a jogada no meio campo. Então o Corinthians se mexeu bem, é um cara que o Thiago Nunes com certeza vai usar e usar feliz por ter no elenco. Ele tem um passe longo também, né? Muito bom. Agora, o que me chama a atenção é quem será esse jogador que jogará de primeiro volante com ele, Rafa? Sei. Porque o Corinthians... Pode usar até o Cantillo, o próprio Cantillo. Eu imaginei o próprio Cantillo mais recuado, talvez como uma opção do Thiago Nunes para isso, já pensando no que ele vai fazer. Né? Mas a princípio teriam que ser jogadores bons sem a bola, porque tem que compensar o Luan. Se a gente imaginar um 4-2-3-1 e o Luan de camisa 10. No Atlético, você tinha 3 caras que jogavam com e sem a bola. No Corinthians, em tese, você vai ter 2 jogando com e sem a bola. Então eles têm que ser muito bons sem a bola. Bom, um dos assuntos mais interessantes, talvez mais diferentes, assim, em termos de contratações, que era uma das possibilidades para o torcedor corintiano curtir, é a grande revelação do Brasileirão 2019, o Michael, que o Pet, melhoras amigo Petkovic, apelidou de Michelzinho, aqui no Troca de Passes. O Michael, ele é tão bom, tão moleque raiz futebol, que quem estava acompanhando essas partidas aí dos amigos, né? Teve o jogo dos amigos do Zico, se não me engano. Não sei se foi no do Zico. Todos os amigos ele tava. O Michael, ele não sabe brincar, cara. Teve um jogo aí que foi 7-7, ele fez 6 gols. Ele tá jogando pra valer a Vera, tudo. Muito bem, a notícia é que esfriou as negociações entre Corinthians e Goiás. Porque o que já está disponível no Globoesporte.com aconteceu o seguinte: o Túlio, gerente de futebol do Goiás, falou que a proposta do Corinthians não é tão impactante. O Corinthians fez uma proposta de 5 milhões de euros por metade, só para confirmar aqui os valores, por metade dos direitos do Michael, com a possibilidade de compra. E segundo o Túlio, há um clube mexicano disposto a pagar os 10 milhões de euros, tem interesse. Claro, não sei quais são esse clube, ou quais são esses clubes, mas certamente o Michael está despertando interesse de bastante gente mesmo. E aí o Duílio Monteiro Alves, diretor do Corinthians, que é homem forte ali para falar de futebol, falou que ele nunca conversou com o Túlio, aí o negócio já virou uma mini treta, ele falou que o assunto dele é com o presidente, com o Mauro Machado e com o Eduardo Maluf, que é o agente do Michael, então portanto esfriou. O Michael no Goiás é uma potência para 2020. O que vocês acham que deve acontecer, seguindo a experiência de vocês nesse departamento? Eu imaginaria a saída, mas entendo o jogo duro do Goiás pela questão dos valores. É uma grande revelação e mais do que isso, trabalhando com valores abaixo por uma porcentagem,
você ainda deixa em risco o que tem a receber pelo jogador. Ele ainda tem Claro que o continuar Corinthians é jogando. uma baita vitrine. Mas vai que ele não vinga. E aí, eu tenho 50% de uma não venda. E aí? Exatamente. Então eu entendo esse movimento, o interesse em vender para fora pelo valor da multa para o exterior, mas tem que chegar a proposta, né? Se não chegar... Existe um tiro errado nesse sentido, exatamente. Paulinho? Tipo, o cara aparece dessa maneira no Brasileirão, bom ele é. A gente sabe disso. É um bom jogador. O que pode acontecer para o negócio não ser tão interessante, de repente? Falou pelo lado financeiro, agora eu vou falar pelo lado esportivo, né? Que é importante para ele e para o garoto. Sim. Eu acho que essa tacada dele tem que ser muito bem escolhida. Porque aí tem que entrar o agente tem que ser aquele grande amigo que vai orientá-lo, né? Porque todos sabem da qualidade e da capacidade de jogo dele. E tem que saber o time exato para que ele possa se dar bem naquele time. Esse estilo se O encaixa. estilo de jogo, porque ele é um jogador de muita reativo, né? Um jogador que precisa de espaço. Ele precisa do time estar jogando, que é no antigo que a gente fala, no contra-ataque. Né? Se você tem que propor o jogo para um jogador como ele, que não tem aquela tranquilidade, leitura de jogo, de toque, de segurar, né, sabe, de esperar, eu acho que isso pode atrapalhar. Então ele tinha que ver, na opção dele, na minha opinião, um time que seja assim, que tenha essa predestinação de reação, de reativo, de esperar a equipe adversária e no contra-ataque usá-lo como ele foi usado no Goiás. Antes da gente passar do assunto Michael rapidinho, se você fosse esse cara então, no caso o Eduardo Maluf, o agente do Michael, o amigão ali, para você seria mais interessante hoje sugerir a ele, por exemplo, um time mexicano grande, uma primeira experiência fora, ou fazer o nome num grande brasileiro para depois dar o salto? Não, eu acho que ele deveria ficar por aqui, porque esse bate e volta de clubes mexicanos já aconteceu várias vezes, né, Rafa? E é um jogador que ainda não tem essa experiência toda para segurar, né, uma pressão lá. Eu acredito que num time como, aí entra outra opinião minha, no Corinthians com o Thiago Nunes, né, é evidente que o Thiago gosta de times assim. Eu acho que seria uma ótima para ele, né, disputar esse campeonato pelo Corinthians. Muito bem, vamos trocar de assunto, seguindo